De pé ainda como estamos, você que trouxe Bíblia, abra a sua Bíblia comigo no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 5, glória a Deus, glória a Deus. Eu saudei a igreja com a paz do Senhor, gente? Sim ou não? Sim, eu estava tão aleluiada, rapaz, que eu até, glória a Deus. Evangelho do Senhor Jesus é uma passagem muito conhecida, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 5, verso 1 em diante. Diz assim o texto sagrado: apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos à beira da praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. E entrando em um dos barcos, que era o de Simão, ele entrou no barco de quem, gente? Simão. De novo, de quem? Pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco a multidão. Quando acabou de falar, ele disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, de modo que se lhes rompia a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudá-los. E eles foram e encheram ambos os barcos de tal maneira que quase iam a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, sou um homem pecador. Pois o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. Disse Jesus então a Simão: não temas. Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. E você diz amém por essa palavra? Amém. Senta dando glória a Deus aí. Aleluia, aleluia. Irmão, vai dando glória para dar uma esquentada. Eu acho que eu nunca senti tanto frio assim nessa igreja. Tem certeza que o ar-condicionado não está ligado mesmo? Sim. Deus vivo, aleluia. Oh glória! Jesus, me toma, Senhor, me toma. Aleluia! Aleluia, Jesus! Aquece, Jesus, esquenta! Manda fogo! Aleluia! Aleluia, aleluia! Aleluia, aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus, glória a Deus. A epígrafe do texto, ou seja, aquela parte que vem em negrito, nas Bíblias que ainda tem, talvez se você estiver com uma Bíblia um pouco maior, ela tem. As menores não tem, porque a fim de poupar página e espaço, às vezes a epígrafe, que é um intitulado ali, né, da mensagem, do contexto, acaba não entrando. Mas naquelas que tem, esse contexto ele é traduzido, e a epígrafe então que comumente vem nele é a pesca maravilhosa. Isso é epígrafe, é o intitulado, é a parte em negrito que vem ali no cabeçalho de um contexto bíblico, de uma narrativa textual bíblica. Por exemplo, Marcos capítulo 5, a narrativa, ou seja, a epígrafe do texto vai ser a mulher do fluxo de sangue. João 9, por exemplo, vai ser a cura de um cego de nascença. Então, é simplesmente isso que quer dizer.
E no caso, a de Lucas 5 é a pesca maravilhosa. Em praticamente todas as traduções aqui é basicamente essa epígrafe desse texto, a pesca maravilhosa. E por que é a pesca maravilhosa? Porque não é a pesca da necessidade, não é a pesca do socorro, não é a pesca do escape. É a pesca maravilhosa porque foi além daquilo que se projetava, além daquilo que se imaginava. E ela foi surpreendente porque ela foi uma realização e um milagre que Jesus operou fora do expediente da pesca. Você vai perceber que quando ele chega cedo pela manhã à beira do lago de Genezaré, não só Simão, mas todos os trabalhadores, todos os pescadores naquela manhã já estavam na beira do lago lavando as suas redes. E no caso de Simão e dos seus companheiros, eles haviam trabalhado durante toda aquela noite e não conseguiram pegar nada. Naquele dia a pesca não foi favorável. Agora, isso muda a condição deles como pescador? Não. No dia seguinte, mesmo se Jesus não tivesse realizado aquele milagre, eles continuariam sendo pescadores. No dia seguinte, a empresa ou o ramo da pesca não teria falido por causa daquele dia. E eles também não passariam fome, não ficariam sem ter o que comer, porque naquele dia não teriam conseguido pescar peixe nenhum. Isso não mudaria a vida deles de maneira contínua. Não era um dia decisivo e marcante concernente ao faturamento da sua empresa. Não era. Continuariam sendo pescadores, continuariam tendo barco, no outro dia iriam pescar novamente, não passariam fome por causa disso, nem a empresa deles quebraria por causa disso. Então por que a pesca maravilhosa, entre tantos aspectos, ela também é considerada maravilhosa? Porque ela não está ligada a necessidade alguma. E um dos motivos não é o fato de Jesus ter surpreendido com esse milagre da abundância desses peixes, tantos peixes, que rasgava a rede, tantos peixes, que mesmo o barco vizinho emparelhando com o barco de Pedro para ajudar, o texto diz que ainda assim quase que os dois foram a pique, de tantos peixes. Então, ela é maravilhosa, não só por causa disso, que é tão nítido e evidente no texto, mas ela é maravilhosa porque ela fala sobre a força do chamado. Ela fala sobre como brota a escolha de Deus sobre a vida de um homem, e como um homem que reconhece Deus diz sim ao chamado do Senhor. Isso é sobre Simão, isso é sobre os discípulos que estão ali e que vão ser pescados na rede que Jesus está lançando, e não na rede que os discípulos lançaram. Isso fala sobre aqueles a quem Jesus foi buscar, e não sobre aqueles a quem Pedro, Simão e os outros pegaram no mar. Então ela é maravilhosa por causa da escolha que eles fizeram. E qual foi a escolha que eles fizeram? Eles não escolheram o peixe, eles escolheram o pescador, porque naquele momento Jesus também se faz pescador de homens. Quando Jesus convida Pedro para ser pescador de homens, Jesus ali já está praticamente traduzindo aquilo que Pedro vai fazer. E o que é que Pedro vai fazer? O que é que os discípulos vão fazer? A mesma coisa que naquele momento Jesus está fazendo com eles. Agora, para isso é necessário revelar poder, manifestar uma graça, manifestar algo que chame a atenção deles, para que eles saibam que não é qualquer pessoa que está falando com eles. Sabendo o que eles vão se tornar ao se colocarem ao lado de Jesus, isso faz com que qualquer coisa que eles venham ganhar em razão disso, perca força diante deles. Vou falar bem rasgado que é para todo mundo entender. Se você fica refém do que ele faz, você fica refém de tudo aquilo que ele dá, e você se torna dependente de tudo aquilo que ele realizou. Como diz a grosso modo dentro da cultura brasileira, né? Que o ideal não é dar o peixe, o ideal é ensinar
a pescar. Porque se você der o peixe, você deu o peixe, a pessoa comeu e acabou. Mas se você ensina ela a pescar, você dá a ela o método, a liberdade, a independência, a capacitação para gerar recurso, o poder para gerar provisão. Então é basicamente isso. Jesus chega ali e o texto diz que vendo os 2 barcos, ele pede um emprestado, que é o de Simão, afasta um pouco aquele barco, vai para a margem da praia e ele prega para a multidão. Pedro e os demais estão lavando as redes para pescar. Porque não pescaram e já terminaram o expediente de trabalho. E aí eles estão lavando ali, mas estão ouvindo Jesus pregar. E não tem como você ser indiferente ao que Jesus está pregando. Não tem como você pode até não gostar, mas não tem como você ser indiferente à fala de Jesus. E Pedro está ouvindo, e ele está percebendo que quem está falando ali é um mestre. Ele ainda não tem conceição plena de que é o Filho do Deus vivo, mas ele sabe que é um mestre, é um homem experimentado na palavra, é alguém que tem autoridade quando fala. E isso chama a atenção dele como ouvinte. E ele está lavando a rede e está ouvindo Jesus pregar. Quando Jesus termina de pregar, sobretudo porque havia acabado de pedir o barco dele emprestado, Jesus desce, vai em direção a ele e diz para ele: olha, faze-te ao mar alto, volta lá novamente, lançai as vossas redes para pescar. Jesus não fala para ele que ele vai pegar peixe, Jesus só manda ele voltar. Então o que Jesus está ensinando e ao mesmo tempo provando Pedro ali? O quanto ele consegue ser obediente a uma palavra. Completa para mim, para eu ter certeza que você não está só me ouvindo, mas está escutando de verdade. Jesus ali está testando, está provando ele para ver o quanto ele é obediente à sua. Porque esse é o único método que determina o sucesso daquele a quem Deus está chamando. Aquele a quem Deus chama, ele não pode ficar refém de uma necessidade e também não pode ficar refém e deslumbrado com os resultados de um chamado. Ele precisa se deter em ficar no meio. Como assim no meio? Ser fiel tão somente ao método. Completa para mim, por favor. Quando Deus te chama, você tem que ser fiel ao... De novo, quando Deus te chama, você tem que ser fiel ao... Você não pode mover o seu chamado por necessidade e também não pode mover o seu chamado por resultado. Pedro não sabe, mas ele está sendo testado para ser aprovado justamente nesse momento. Qual é a necessidade dele? Não ter peixe. Se ele vai e volta ao mar somente com o vislumbre de trazer peixes de volta, ele não está apto para ser chamado por Jesus, ele não está apto para caminhar com Jesus, ele não está apto para realizar milagres. Veja, ele pode estar apto para viver milagres, como todos os outros que estavam ali na beira da praia. Ele pode estar apto para desfrutar de milagres. Uma coisa que vai acontecer com todos aqueles que estão ali na praia. Todos os que estão ali na praia vão receber dos peixes que Pedro pescou. Todos que estão ali na praia vão poder levar para casa alguns dos peixes que foram vindos para o barco somente por causa de uma palavra que Jesus liberou. Então veja, todos estão disponíveis a vivenciar milagres, a receberem milagres, a serem alvos de milagre. Mas aquilo que determina quem vai ser um seguidor de Jesus, aquilo que determina quem vai ser um discípulo de Jesus, aquilo que determina quem está apto para andar com ele e não apenas se realizar com aquilo que ele faz, não é quem consome do que ele realiza, mas é quem se compromete com a palavra que ele libera. E esta palavra está sempre no meio. Então por isso a palavra é um método, por isso a palavra é a ponte, por isso a palavra é a conexão. Por isso quando Deus te chama, você não pode guiar suas orações, suas direções, seus desejos e suas intenções baseado naquilo que você almeja, baseado naquilo que você deseja, ou movido por uma necessidade circunstancial. Eu vim aqui hoje porque eu preciso muito, eu vim aqui hoje porque Deus tem que abrir uma porta para mim, eu vim aqui hoje porque eu preciso muito de uma cura, eu vim aqui hoje porque eu preciso muito de um milagre
milagre. Veja, não há impossíveis para Deus. E porque você veio, você pode receber. Você pode receber esse peixe através da oração de alguém. Você pode receber essa vitória através da pregação da palavra de Deus, através da vida de alguém. Debaixo de uma atmosfera, nesta praia, você pode receber uma onda que vai trazer uma recompensa sobre a sua vida. Só que será isto e acabou. Vai ser isso e acabou. Para receber de novo, você precisará que alguém pregue de novo. Para receber de novo, você precisará que alguém ore de novo. Para receber de novo, você precisará que alguém jejue de novo, que alguém consagre de novo. E nada mudou. Nada mudou para estas pessoas daquilo que acontecia no Antigo Testamento para aquilo que acontece agora na ministração da nova aliança no tempo da graça. Por quê? Porque você continua precisando de barcos que não são seus, de redes que não são suas, de peixes que você não tem e de métodos que você não pode usar. E aí, sem perceber, você pensa que está tudo bem, mas nessa noite Deus me trouxe hoje aqui para dizer: não, não está. Você tem que decidir se você é a multidão ou se você é o escolhido. Se você é quem aguarda à beira da praia o que o outro recebe, ou se você é alguém que está habilitado para desenvolver aquilo que Jesus desenvolveu, para repetir aquilo que ele já realizou, para profetizar aquilo que ele já liberou. As suas necessidades vão se apegar ao peixe, sempre. Suas necessidades sempre vão se apegar ao peixe. Desfrutar de milagres é prazeroso demais. Só que você tem que entender que isso é temporário. Você pode ter um milagre hoje e pode não ter milagre mais nenhum na sua vida. Ou você pode ter um milagre hoje e contar um milagre de vez em quando, seja toda semana, uma vez a cada 15 dias ou uma vez a cada 10 anos. Só que não vai passar disso. É por isso que para o povo e para a multidão, Jesus realizava milagres, mas para os seus discípulos ele pregava. Porque um ministério e a embaixada do reino que precisava ser promovida aqui enquanto Jesus cumpria o exercício do seu ministério aqui na terra, ela não podia estar apegada ao efeito. Ela precisaria de pessoas que se comprometessem com a causa. Agora eu quero que você abra a boca comigo e diga: causa. Diga, causa e efeito. Mais forte, diga: causa e efeito. O evangelho é a causa. E é inevitável que esta causa não produza efeito. O que é a pesca maravilhosa? Efeito. Quem foi a causa? Jesus. Quando Jesus te chama, ele vai te mostrar essas duas vertentes. Ele vai te mostrar a causa e ele vai te mostrar o... Só que existem pessoas que só vão conseguir se comprometer com o efeito. Eu tenho que falar a verdade para você hoje. E a verdade, irmão, é que o efeito é bom, mas é um deslumbre. O efeito é bom, mas é passageiro. Quantos ministérios que, porque se comprometeram com a causa, vivenciaram o desdobramento dos efeitos, mas depois tais pessoas que outrora eram comprometidas com a causa se deslumbraram com o efeito, perderam tempo no efeito e começaram a trabalhar somente em prol do efeito. O que é isso? São pessoas que conheceram o pescador, mas preferiram se associar e se tornar refém dos peixes. O peixe é para a multidão. E eu preciso falar isso de maneira aberta aqui. Deus me manda dizer e eu vou repetir: o peixe não é para você, o peixe é para a multidão. O peixe é para quem não foi escolhido. O peixe é para quem não foi chamado. O peixe é para quem Deus não escolheu o barco. O peixe é para quem Deus não vê condições naquela pessoa de obedecer ao método. Agora, quanto a mim e a você, a ministração da graça, o tempo da nova aliança não é para nos tornarmos reféns de redes e de barcos. Eu vou falar de novo. O tempo
tempo de Jesus para a nossa vida não é para nos perdermos com as redes, não é para ocuparmos-nos com os barcos, não é para ficarmos deslumbrados com os peixes. Ele está dizendo: de que adianta tanto peixe, você fica refém dele, não sai da praia, não ganha as nações. Quem fica deslumbrado com o efeito perderá o poder que há na causa. Vai ver milagre hoje, não vai ver mais. Vai ver salvação hoje, não vai ver mais. Vai sentir poder de Deus hoje, e só vai sentir poder de Deus de novo quando alguém que foi chamado passar pela praia. Mas se você escolher o pescador, você não depende de mais rede, não depende mais de peixe, não depende mais de praia. Se você escolher se tornar o pescador, você aonde passar vai ter peixe. Pode estar passando no deserto do Saara, que vai ter peixe. Deus te trouxe hoje aqui para te dizer: através da tua vida eu vou promover o milagre, através da tua vida eu vou exercer o chamado, através da tua vida o reino do meu Pai vai se manifestar aonde você passar. Mas você precisa parar de focar nos peixes. O peixe é para quem busca curto prazo. O peixe é para quem só se move porque está com fome agora. O peixe é só para quem precisa pagar uma dívida agora. Agora, pescador não. Deus me manda dizer a alguém aqui nessa noite: não seja refém dos peixes. Não deixa a abundância do efeito pelo qual o teu envolvimento com a causa te trouxe te embaraçar a visão. Nunca gaste mais tempo com o efeito do que com a causa. Eu vou falar de novo: nunca gaste mais tempo com o efeito do que com a causa. Não gaste mais tempo com rede social do que com tempo de quarto. Não gaste mais tempo com viralização de YouTube do que com tempo de leitura da palavra. É espada de dois gumes. Eu não vim fazer crítica coletiva, eu também sou perfurada por esta palavra. Mas assim diz o Senhor: para quem tem ouvidos, ouça. Eu não te chamei pelo efeito, eu te chamei pela causa. Efeito é desdobramento do teu chamado. Se envolva como chamado, que os sinais vão seguir os que creem. Os sinais vão seguir os que creem. Ouvi esses dias 2 minutos de um pregador pregando, não sei quem é, não conheço, mas estou fazendo prova da palavra que ouvi e vi que ela era boa, vi que ela era bíblica, vi que ela era de Deus. E o moço dizia: o avivamento promoveu a estrutura da qual hoje nos adequamos. Pouco depois da década de 90 para cá, e agora falando sobre história de avivamento na eclésia, na igreja brasileira, foi quando teve a virada das grandes estruturas, dos grandes movimentos e de tantas coisas que hoje nós usufruímos a fim de acomodar a multidão de peixes que entrou na rede. De gente que obedeceu uma palavra, de gente que foi ao mar alto, de gente que abriu caminho. Agora, não podemos nos tornar refém daquilo que o próprio Deus fez, mas não como causa, como efeito. Camila, eu não estou entendendo. Gastar mais tempo com a estrutura do que com a pedra fundamental. Não podemos deixar com que aquilo que o próprio Deus fez se torne motivo, se torne demanda pelo qual não nos envolvemos mais com a causa. Tem gente que está me ouvindo agora, está fazendo cara de brisa, mas está entendendo o que eu estou falando, e essa mensagem é para você mesmo. Você que faz grandes coisas em Deus,
mas não tem tempo de orar. Faz grandes coisas em Deus, mas diz que não tem tempo de jejuar. E por que não jejua? Porque você só come a hora que dá. E por que só come a hora que dá? Porque você está fazendo a obra de Deus para lá e para cá. E sobre a justificativa de que você está cuidando da estrutura, a verdade é que você está cuidando de rede, você está cuidando de barco, você está cuidando de peixe. E Deus está dizendo, você não está percebendo que está perdendo a causa, porque está embaraçado com o efeito. E evangelho é causa, evangelho não é o efeito. O que é o efeito? Consequência de quem está comprometido com a causa. Essa geração é uma geração que é efeito de quem um dia se comprometeu com a causa. Gente que dobrava o joelho, gente que estava orando. Senhor, sara a nação, salva. Senhor, traz uma onda de avivamento, de quebrantamento, de libertação. Quem estuda a história do avivamento desde a década de 60 para cá, vai entender o que eu estou falando. Somos a resposta, somos a resposta. Não somos um encontro de coincidência, não somos uma obra do acaso. Somos a resposta de quem passou antes, chorou antes, clamou antes, jejuou antes. E por isso esse poder, por isso essa potência, por isso essa estrutura, por isso essa grandeza. Mas a pergunta é, agora que nós estamos sendo chamados por aqueles que foram chamados antes de que nós aqui estivéssemos, como vamos responder a esse chamado? Vamos ficar agarrados aos peixes ou vamos olhar para o pescador e dizer, vamos aprender com ele como pesca, vamos aprender com ele sobre a causa? Não vamos ficar deslumbrados com o efeito, não vamos ficar deslumbrados com o dinheiro, não vamos ficar deslumbrados com a fama, não vamos ficar deslumbrados com a sede de reconhecimento, não vamos ficar deslumbrados com o sucesso da empresa, não vamos ficar deslumbrados com a idolatria de ter a família perfeita. Vamos nos envolver com a causa, vamos nos envolver com a causa, vamos ler a Bíblia, vamos orar, vamos jejuar, vamos buscar, mas não temos tempo. Por quê? Porque Deus fez tanto, abençoou tanto, abriu tanto. O efeito de quem se comprometeu com a causa antes de nós foi tão grande que barcos quase se arrebentaram. Remala, canto, rebácia. Tem gente que pagou com a vida, quase. Porque é como diz o texto, quase. Gente que pôs quase tudo a perder para poder prover, para poder voltar para a praia com o cumprimento da palavra. Para quem estava na praia era comida, para quem estava no barco era palavra. Alguém está entendendo? Pegamos o peixe de quem comeu a palavra. Não, eu vou falar de novo, você não faz cara de que não está entendendo não. Quando Pedro vai ao mar, ele vai debaixo de uma. O que traz os peixes não é a rede, não é o barco, isso é só estrutura. Quem traz os peixes é vamos, abre a boca. Quem traz os peixes é a palavra. Não fica fraco não, senão eu vou achar que você veio no culto só por causa do efeito. Eles consomem a palavra. Pedro recebe a palavra, ele guarda a palavra, se compromete com e vai por causa da. Ele diz, eu já trabalhei a noite inteira, todos nós, mas porque mandas, ou seja, em outras versões, sobre a tua. Nós vamos voltar lá e vamos lançar a rede. O que o povo na praia vai ver? Peixe. O que o povo na praia vai comer? Peixe. O que o povo vai levar para casa? O que os pescadores vão vender? Mas eles só vão fazer isso porque alguém decidiu não consumir o peixe, mas consumir a. Eu estou sentindo uma graça de Deus tão grande aqui. Deus está dizendo, alguém pensou que o Brasil e os brasileiros que servem ao Senhor iam se perder no efeito, mas a palavra profética, não só para esta noite, mas para a nação eu estou levantando aqueles que consomem a palavra e não o peixe. A canto relebre
Quem pode, levante a mão direita para o céu e profetize dizendo assim: a palavra, diga a palavra e não o peixe. Este é o grito dos pescadores da última hora. Vamos ser movidos pela palavra e não pelo peixe. Vamos ser movidos pela causa e não pelo efeito. Que se levantem os pescadores. Que se levantem os pescadores. Gente que usa o barco por causa da palavra, a rede por causa da palavra. Gente que já terminou o expediente, mas diz assim: até aqui eu fiz buscando para a empresa, mas agora eu vou fazer pela palavra. Vou voltar lá, vou pescar de novo. Por quê? Porque primeiro eu fiz para mim e nem deu certo, mas agora eu vou fazer para ele. Pescadores que pescam para ele, usam a estrutura para ele, voltam a lugares aonde foram fracassados para ser vitoriosos por causa dele. Aonde estão os pescadores da última hora da igreja? Reaja, reaja, reaja. Pescadores e não peixe. Pescadores e não peixes. Vem comigo, porque há uma autoridade de Deus sobre a palavra. Pescadores e não peixes. Pescadores, pescadores. Pescadores e não peixes. Eu não entro na rede, eu seguro a rede. Pescadores e não peixes. Pescadores e não peixe. Pescadores e não peixes. Sou pescador e não o peixe. Pescadores, pescadores e não peixes. Pescadores e não peixes. Camila, mas um dos símbolos do evangelho para a compreensão das almas é justamente o peixe. Sabe por que o símbolo é um peixe? Você acha que o peixe sabe o que é peixe? Não me irrita não. Responde com inteligência. Não quer se emocionar, não se emociona. Não está sentindo nada, não finge que está. Mas vem na inteligência, vem no raciocínio lógico. O peixe sabe que é peixe? Há nele consciência de que é peixe? Ele nunca terá problema de ideologia de gênero. Não há dúvida, porque não há nem consciência. O peixe não sabe o que é peixe. O peixe só sabe que é peixe porque um dia Deus fez um homem e disse assim a ele: ó, dê nome a todo ser vivente, e o nome que você der é o nome que ele vai se chamar. O homem olha e diz: esse vai ser peixe. Estou parafraseando para você entender. Quem diz que o peixe é peixe, não é o peixe. Quem diz que o peixe é peixe, e o homem é quem? É quem? É o peixe que pega o homem? Não é o homem que pega o peixe? Então, enquanto eu não tenho consciência de quem eu sou peixe. Não nasci num lar cristão. Não nasci num lar cristão. Conheci Jesus, ouvi falar de Jesus somente depois que pela primeira vez entrei numa igreja evangélica. Nunca havia ouvido falar de Jesus. Jesus era um homem que eu via na manjedoura no dia 25 de dezembro, lá na frente da Sagrada Família, igreja católica que tinha na rua da minha casa. Só sou peixe quando preciso ser achado, capturado, encontrado, para que eu veja a minha utilidade. A partir do momento que eu ganho consciência, é só para você entender.
O peixe que caiu na rede de Pedro, de Simão e dos demais que estavam ali, é peixe. É peixe ou não é? É peixe ou não é? Se Jesus também foi lançar a rede do chamado, agora eu estou poetizando. Se Jesus também foi ali lançar a rede do chamado, enquanto Pedro não tem consciência do chamado para Jesus, ele é pescador ou peixe? Peixe. Jesus foi lá pegar ele, foi ou não foi? Foi ou não foi? Só que depois que ele volta e vê que está diante do Santo de Israel, depois que ele volta e vê que está diante de um homem poderoso, afasta-te de mim que sou homem pecador. Então ele evidencia, está diante de mim um Senhor, está diante de mim alguém. Aí olha como Jesus vai dizer para ele: vem comigo, ser pescador de homens. Ser pescador de homens. Você era pescador de quem também não tinha consciência, porque para você o peixe é isso. Como você era para mim antes de eu te chamar. Antes de eu te chamar, você é peixe. Que bom que você caiu na rede de Jeová. Oh, só quem caiu dá graças a Deus aí, pelo amor de Deus. Mas depois que você caiu na rede dele, a segunda coisa que ele fez foi fazer você cair em si e descobrir quem você se torna com ele, quem você é através dele, nele, por ele e para ele. Então você sai dessa condição de peixe e vai para a condição de pescador. É isso que Jesus está fazendo ao chamar Pedro, tirando ele da condição de peixe no mundo para pescador no mundo. Só que quem se enrolar com o peixe sempre ficará vulnerável para qualquer rede. Mas quando você entende o chamado do Senhor sobre a sua vida, acabou. Tu não é mais peixe. Tu vai me ajudar a encerrar essa mensagem hoje. Vai catucar pelo menos 2 vizinhos aí e vai dizer assim para ele, ó: peixe ou pescador? Deixa eu ver que ele vai te responder, vai, pergunta. Inquieta ele aí, vai, deixa ele sem graça. Catuca ele, olha para ele e diz: fala, peixe ou pescador? Fala, peixe. Fala, peixe. É peixe ou é pescador? Fala, pescador. Meu pai é carioca, era carioca da gema. E meu pai tinha todas as gírias da década de 80 e 90. E eu me lembro de vez ou outra meu pai chegar na padaria para comprar pão e falar: fala, peixe, fala, peixe. Era um jeito de dizer: fulano é meu chapa, tá na minha rede. Mas hoje, se papai tivesse vivo e olhasse para mim e falasse: fala, peixe, eu ia dizer: desculpa, pai, mas depois que eu encontrei Jesus, eu virei pescador. Eu não caio mais em rede. Agora eu tenho a rede do sangue de Jesus, a rede de quem prega a palavra, a rede de quem arrebanha uma multidão de gente sem consciência para chegar ao entendimento de que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. A rede que tira do império das trevas e transporta para o reino do Filho do seu amor. Pega na mão de alguém e fala para ele: tu não é peixe, tu é pescador. Ele canta. Ele foi lá, lançou a rede, lançou sobre a palavra, subordinou tudo que ele tinha à palavra de Deus, até que então se subordinou à palavra de Deus. Enquanto você não for capaz de subordinar suas coisas, você não será capaz de se subordinar. Camila, eu amo tanto o Senhor, não sei porque que eu não consigo sair do pecado, vencer determinadas coisas. Porque você não subordina as suas coisas. Quem não subordina o que tem, jamais subordinará quem é. Você não consegue subordinar a sua televisão, que é uma coisa. Não consegue. Quando você vê, já está vendo tudo que não presta. Você não subordina a sua televisão. Você não consegue subordinar seu tempo de rede social. Você não consegue subordinar nem a escolha e critério dos perfis que você segue.
o que você segue de coisa que não deveria seguir, de gente que não deveria seguir. Aí você diz, eu não faço o que eles fazem, mas é igualzinho Ló sentado na porta de Sodoma e Gomorra. Não faz o que eles fazem, mas adora ver eles fazendo. Você não subordina as suas coisas. Você não subordina as suas coisas. Você não subordina seu guarda-roupa. Eu vou falar, você não subordina seu guarda-roupa. Você não consegue subordinar uma bermuda. Tu não consegue subordinar uma blusa. Não consegue subordinar uma muda de veste. Aí vai querer me dizer que vai subordinar o coração? Meu irmão, você não subordina coisas materiais, sem raciocínio, sem reconhecimento, sem nada. Coisa, parede é coisa. Eu pinto parede é coisa. Tem gente brigando por causa de coisa, de parede. Você está me entendendo? A pessoa não consegue subordinar coisa, vai subordinar a alma. Tem que subordinar. Agora, vê se não está pronto para ser o pescador. O homem que trabalhou a noite inteira com o próprio barco, acabou de lavar a rede, não pescou nada, mas sobre a palavra falou, vou botar de novo o barco no mar, vou levar de novo a rede que eu acabei de lavar. O homem que subordina as suas coisas não terá dificuldade de subordinar a sua alma ao chamado. Aí ele volta, pesca, subordinou tudo que era dele. E agora? Agora ele vai se subordinar. Por quê? Porque se Deus revela poder nas minhas coisas, imagine o poder que Ele não revelará na minha pessoa. Eu vou repetir, eu quero que você guarde isso. Se Deus tem revelado poder nas suas coisas, imagine como o poder de Deus não se revelará na sua pessoa. Roupas não sentem paz. Carros não sentem paz. Casas não desfrutam de poder. Nós sentimos paz. Nós desfrutamos de poder. Nós desfrutamos de relacionamento. Deus está dizendo, você quer que eu te chame, você quer que eu toque na sua pessoa, mas não consegue nem subordinar suas coisas. Na hora da oferta você quase ficou endemoniado. Tem gente aqui que ouviu ele pregar e falou, conversa fiada, falou isso tudo para poder arrancar dinheiro dos outros. Que maneira arrancar dinheiro dos outros? Você está doido, cara? Você acha que vai pensar o que quiser aqui e não vai ter nenhuma denúncia profética? Guarda teu pé quando tu entrares na casa do Senhor teu Deus. Ah, tá falando isso porque é esposa dele. Não, meu irmão, tô falando isso porque eu sou pescadora. Sei quem eu sou, sei aonde eu estou, sei quem chamou e sei quem sustenta. Não consegue subordinar as coisas. Você quer ter vida com Deus, mas não, no meu dinheiro ninguém toca. Você está tão apavorado que está pensando que eu vou tirar oferta. Eu não vou tirar oferta não, tranquiliza teu coração, cara. Não subordina as coisas. Como é que vai subordinar a pessoa? Agora, ao homem que consegue subordinar até as suas coisas, ele já está se preparando para subordinar também a sua pessoa. Quando ele viu o que aconteceu, encheu o barco. Eu duvido que ele já pescou uma pesca dessa. Não é à toa que o nome da pesca é a pesca? Bora abrir a boca. Não é à toa que o nome da pesca é a pesca? É a pesca maravilhosa. Quando ele volta, ele não está nem aí para o peixe, irmão. E é isso que eu quero profetizar e pedir a Deus em oração pela nossa vida nessa noite. Senhor, tenha a minha vida e o meu chamado em tuas mãos de uma tal forma que mesmo depois de ver o que eu nunca vi, de ter o que eu nunca tive, meus olhos continuem olhando maravilhados para o Senhor, que liberou a palavra e não o peixe, que liberou o acesso e não a rede. Mantém meus olhos no Senhor. Sabe o que eu vejo? A multidão devia de estar espantada com tanto peixe. Eles mesmos sabiam que estavam vendo o que nunca haviam visto, mas Pedro não está nem aí para o peixe. Ele está chocado com o pescador que foi pescar a alma dele. Ele diz, afasta-te de mim, porque sou um homem pecador. E aí Jesus vai dizer para ele, não temas. Aleluia.
Aleluia. Aleluia, aleluia. Não temas. Vamos falar bem português, né? Não fica com medo. É exatamente o que Deus me manda dizer para alguém que foi chamado por Ele, mas está apavorado. Ei, não fica com medo. Levanta a mão direita para mim, por favor, mais alto que vocês puderem. Bota a esquerda na mesma altura, por gentileza. Levanta mesmo, abre esse sovaco, vai. Quando eu disser 3, você vai abrir essas mãos no ombro do vizinho. Calma, no 3, calma. Levanta as mãos. Você vai abrir a mão no ombro dele, dela. Deus vai encher tua boca agora. Quando eu disser 3, você vai baixar a mão e vai dizer assim para essa pessoa: não fica com medo. É 1, é 2. A partir de hoje você vai subordinar não só suas coisas, mas também sua vida. 2,5. Todo medo que você tinha das coisas de Deus e que estava travestido de temor, vai cair por terra agora, porque você vai sentir o amor de Deus, perdoando os seus pecados, cobrindo as tuas transgressões e dizendo: eu te chamo apesar disto, eu te uso apesar disto, porque eu tenho uma obra contigo e eu te chamei para a glória do meu nome e não da sua capacidade. Quando eu disser 3, você vai baixar a mão no ombro do vizinho e vai dizer para ele: não fica com medo. 3, agora vai. Fala com ele, fala: não fica com medo. Afaga ele aí. Se for pentecostal, pode sacudir que ele não vai assustar. Sacode ele e diz: não fica com medo. Não fica com medo. Quem te chamou te conhecia. Quem te chamou conhecia as tuas falhas. E ele está dizendo: se eu não te condeno, ninguém te condena. Não tenha medo. Não tenha medo. Abre a tua boca que eu vou te encher, pregador. Não tenha medo. Abre a tua boca que eu vou te encher, intercessor. Não tenha medo. Não tenha medo do seu pastorado. Não tenha medo do ministério. Não tenha medo do reino de Deus. Não tenha medo da santidade de Deus. Ele está dizendo: eu não te chamei para você me converter. Eu te chamei para eu te converter. E eu confio em mim. Não tenha medo. Confie você também em mim, diz o Senhor. Pescadores e não peixes. Pescadores e não peixes. Ai, tem um cântico aqui. Pescadores e não peixes. Orabacanto, lemancho, rebai. Pescadores e não peixes. Tenta cantar esse novo cântico. Pescadores e não peixes. Olha pro teu vizinho e canta. Pescadores e não peixes. Só quem é pescador vai ficando de pé. Pescadores e não peixes. Aonde estão aqueles a quem o Senhor vai subordinar tua rede, vai subordinar teu barco, até que então subordine toda a sua vida. Aleluia, aleluia. Receba um batismo de temor e de amor, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Ei, não se mova agora. Não se mova, tenha temor. Não saia do teu lugar, o culto não acabou. Se é peixe pode ir, mas se é pescador você tem a obrigação de se subordinar.
tem o dever ao chamado, a honra do chamado. Chega de viver limitado de maneira medíocre, manipulado pelas próprias coisas que você diz que Deus fez, e Deus fez mesmo. Só que não fez para você se embaraçar nelas, fez para você ter cada vez mais liberdade de se comprometer com a causa e não com o efeito. Então para de fazer o que o homem fez quando caiu, porque quando fazemos isso, estamos em queda. Não há homem que caia diante dos homens sem que antes tal homem tenha caído primeiro diante de Deus. Por favor, igreja, ouça. Nunca houve um homem que antes de cair moralmente diante dos homens não tenha antes, primeiro, caído diante de Deus. Vamos a um comportamento agora da queda original, da queda no princípio, do pecado original. Qual foi o pecado? Desobediência. Por quê? Porque quem é chamado por Deus, criado por Deus, quem é escolhido por Deus, não tem que se comprometer, nem por causa de fruto, nem pela ausência de fruto. Tem que se comprometer com a palavra. E qual era a palavra do Senhor? Vocês podem comer de tudo, exceto da árvore que está no meio do jardim. A serpente veio, convenceu a mulher por sua vez também convence o homem. Ambos pecaram, viram que estavam nus. Na viração do dia, o Senhor Deus vem pelo jardim do Éden, o qual plantou o homem para viver lá. E o texto diz que quando Adão começou a ouvir os passos do Senhor, veja, antes de se esconder da voz, da sentença do que ele vai falar, primeiro a gente se esconde da presença. A presença começa a dar medo. Por quê? Por causa do pecado. Por que Pedro vê a maior maravilha da vida dele e ele não quer se associar, ele quer desassociar, se afasta-te? Por quê? Porque o pecado faz isso. Primeira coisa que o pecado faz é te distanciar da presença de Deus. Você começa a ter medo. Aí ele olha, ouviu e se escondeu. Aonde ele se escondeu? Quem vai lembrar? Atrás de uma árvore. Atrás de uma árvore. Porque ouviu os passos. Depois ele começou a ouvir. Depois ele começou a ouvir a voz. A voz do Senhor começou a soar no jardim. Diga para mim, gente, diga aí. Deus sabia ou não sabia onde Adão estava? Sabia ou não sabia que ele estava escondido? Sabia ou não sabia que ele já tinha pecado? Deus sabia atrás de qual árvore Adão estava? Quem fez aquele jardim? Quem plantou aquelas árvores? Quando Jesus diz em João 15, eu sou a videira e meu pai é o agricultor, ele está falando de uma obra muito antiga. O mundo ainda não tinha recebido chuva. As árvores ainda não haviam crescido. Por isso Deus planta um jardim e coloca o homem lá dentro, porque lá tem árvore, lá tem fruto, lá tem sombra. Uma vez lá, Deus vai falar com o homem lá. Deus cria todo o ambiente para ele. Só que aí por causa do pecado ele se esconde atrás de uma árvore. Então entenda esse raciocínio. Quem plantou aquela árvore lá? Se Deus sabe não só quantos fios temos na cabeça, mas o número do fio que nasce na sua cabeça. Camille, tem diferença? Tem. Quando ele diz assim, ó, eu tenho vossos fios contados, ele não está falando da soma total. Desde que você nasceu até o último fio de cabelo que vai nascer na sua cabeça, isso tem um número de série. O que Deus está dizendo é, esse aí eu sei, esse aí é o 30º centavo, sei lá o que, não sei o que, milhões. O número do fio. Não, tu não entendeu, senão tu tinha que ter dado glória a Deus. Tu não deu porque tu não entendeu. Você está achando que Deus tem a soma. Não, Deus sabe o número do fio que está crescendo. Se Ele sabe isso, Ele não vai saber as árvores que Ele plantou no jardim que Ele plantou? Então Adão está escondido atrás de uma? Bora, Adão está escondido atrás de uma? E ele se escondeu porque comeu o fruto que quem deu para ele? Foi Deus, gente, que deu. Não me irrita não. Eu estou aqui na moral. Quem deu o fruto para ele? Quem? Agora, quem deu Eva para ele?
De novo, presta atenção. Quem deu o fruto para ele? Não diga Eva, diga mulher, porque ainda não tinha isso. Quem deu o fruto para ele? Mas quem deu a mulher para ele? É isso que a gente faz. Se perde da causa, se embaraça com o efeito. Vai ouvindo. Agora ele está escondido atrás da árvore que quem plantou? Por causa da mulher. Porque é a justificativa que ele vai usar. Por causa da mulher que quem deu? Quando Deus acha ele, que na verdade é ele que vai saindo, porque Deus vai dar para ele a oportunidade de confessar, porque o que confessa e deixa alcança. Deus estava dando uma chance, mas aí ele não soube aproveitar muito bem, porque se ele soubesse o poder do arrependimento, ele saía pelado atrás da árvore. Aí ele vai e sai. Aí Deus diz assim para ele: por que você se escondeu? Aí ele diz assim: porque eu estou nu, ouvi sua voz e tive medo, então eu me escondi porque eu estou nu. Aí Deus diz assim para ele: como que você sabe que você está nu? Aí ele diz assim: eu comi do fruto da mulher que tu me deste. Está escondido atrás da árvore que Deus plantou e está dizendo que comeu o fruto, porque quem deu foi a mulher que Deus deu. Não, a nossa malignidade depois da queda, ela é terrível. Nas entrelinhas, sabe o que ele está dizendo? Eu pequei, mas quem me deu a estrutura para pecar foi o Senhor. Eu pequei, mas estou escondido porque tinha uma árvore aqui que o Senhor plantou, e porque quem me deu o que eu não deveria comer foi a mulher que tu me deu. A gente se distancia da causa, bota a culpa no efeito e ainda diz: eu só estou no efeito porque foi o Senhor que fez. Eu não consigo mais orar como eu orava antes, porque o Senhor me deu tanta empresa para administrar. Canto, releva suia. Eu não consigo mais ter tempo de qualidade com o Senhor, porque eu era estéril, mas agora que o Senhor me deu vários filhos, eu tenho que cuidar de todos eles. Eu vou ler a Bíblia que horas? Deus está dizendo: é sério que você vai dizer que desviou o olhar da causa, porque o efeito. Então a estrutura que eu te dei te atrapalhou? Quem não se move por estrutura não será embaraçado nela. Mas quem se move por estrutura, na primeira bênção vai ficar paralisado. Isso é desde a queda. Isso é desde a queda. Volta para Pedro e eu encerro aqui agora. Largou barco, largou rede, largou, meu irmão, largou tudo. Ele ficou maravilhado. Foi com o pescador e não com os. Eu quero orar por você e por mim agora e pedir a Deus: Deus, bota meu olhar de novo na causa. Fecha os olhos, curva a cabeça. Comece essa oração pedindo isso sinceramente. Senhor, me tira do deslumbre do efeito. Me tira. Pelo amor de Deus, por amor de ti mesmo. Vamos, ore. Eu vou te dar um tempo de oração. Ore, Senhor. Se o Senhor está vendo que as coisas que eu mesmo te pedi, e o Senhor um dia me deu e me abençoou, eu quero pedir ao Senhor: me ajuda ou a renunciar ou a entregar de volta, porque eu não posso permitir que aquilo que o Senhor fez por mim me tire de ti. Eu não quero voltar a ser peixe depois de ter sido chamado para ser pescador. Ore.
aonde houver uma alma aqui que precisa hoje cair na tua rede, nós, como pescadores, queremos começar essa oração orando por elas agora. Vamos, os pescadores, comecem a me ajudar em oração agora. Senhor, aonde houver uma alma, aonde houver alguém que no mundo está vulnerável a tantas redes, mas nesta noite aprove ao teu Espírito entrar no lugar onde a rede é tua, onde o barco é teu, onde o mar é teu. E se o Senhor fez assim, é porque o Senhor inclina o coração do homem para onde o Senhor quer. Sob o efeito dessa palavra, faça essa pessoa entender a causa da tua vontade, do teu chamado para a vida dela. Traz ela, Senhor, traz ele. Tira as amarras do coração, aquilo que o mar da vida trouxe para matá-lo. Como quando, Senhor, vemos tartarugas marinhas e peixes, grandes peixes, sufocados por lixo no mar e na mão do pescador. O pescador vai lá e tira. Senhor, que nessa noite tudo aquilo que veio para engasgar, tudo aquilo que veio para matar, tudo aquilo que veio para destruir, que caia por terra agora, e que almas se rendam ao Senhor, e que pessoas nessa noite possam reconhecer, aquelas que estão acompanhando online agora, que a tua rede as alcance também através da rede da internet. Nós queremos subordinar essa rede virtual, essa rede social, aonde esta palavra estiver alcançando agora, nós queremos que tudo se subordine à tua palavra e que vidas se rendam ao chamado do Senhor. Em nome de Jesus nós oramos, porque o Senhor fez isso conosco. Ao nos pescar, nos tornou pescadores, nos promoveu. Faça isso também com essas pessoas, libertando dos seus temores. Eu peço agora em nome de Jesus, para que o Senhor tire o medo do coração. Toda a ameaça do maligno, cale a boca agora. Toda a ameaça de Satanás, eu digo em nome de Jesus, cala-te. Fecha a boca do leão. Fecha a boca do leão nesta noite. E toma consciência dessa pessoa, dando a ela o direito de escolher ser salvo, ser capturado pelo teu Espírito. Nós oramos por essas vidas agora, para que o Senhor as reconcilie contigo, em nome de Jesus. Diga amém. Eu quero abrir essa oportunidade aqui agora. Camila, enquanto você orava, eu senti a confirmação de que entrei como peixe, mas cabe a mim agora sair como pescador. Se você ficar no seu lugar e não confessar Jesus como seu Senhor hoje, tomando uma decisão ao lado dele, aceitando o chamado do Senhor, desculpe, mas eu tenho que lhe dizer a verdade: você não passará de uma multidão, alguém que sempre será refém dos peixes. Mas se nessa noite você entendeu o chamado do Senhor, Camila, essa palavra fez todo sentido para mim. Deus falou comigo e eu quero me consertar, eu quero me reconciliar. Eu me afastei. Ou, Camila, eu frequento a igreja e não sabia, eu preciso fazer alguma coisa? Precisa. Jesus disse: aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Olha o que ele disse: mas aquele que se envergonhar de mim. Ou seja, a maioria das pessoas que amam ao Senhor não fazem com ele uma aliança, não porque não o amam, mas porque sentem vergonha, como Pedro quando foi chamado. Mas não se esconda atrás da coluna, não se esconda atrás do escuro. Revele-se. Mostre para o Senhor que você não tem mais do que se envergonhar, porque se Ele te chamou, ninguém aqui pode te condenar. Ele está dizendo: a obra que eu tiver que fazer na sua vida, eu vou fazer na sua como eu fiz na de Pedro. E não foi do dia para a noite, não. Ele tinha acabado de tomar a ceia, arrumou uma confusão
negou Jesus, e Jesus ainda disse: olha, quando tu te converteres, o que ele está dizendo? Tu ainda não está convertido não, mas vai ficar. Então Jesus está dizendo: você é o Pedro hoje, tem um trabalho aí para fazer com você, mas decidir não mais ser peixe, aí é com você, não é com Deus. Então eu vou contar de 1 a 3. Quando eu disser 3, a rede está aqui. Camila, mas tem que estar aí na frente, não pode estar nessa coluna aqui atrás, não? Não! A rede está aqui. Pela misericórdia, Deus me fez pescadora, e eu estou aqui, eu tenho que trazer o peixe para cá, hoje é aqui. Então se você está aí, Camila, foi para mim, eu quero voltar para Jesus, quero reconciliar, quero consertar minha vida. Você toma impulso, sai dessa cadeira e vem para cá, deixar de ser peixe para virar pescador. É um. O primeiro peixe já veio, vem cá, que tu veio peixe, mas vai sair pescadora. 2. 2,5. Camila, sou eu. 3, sai do teu lugar e vem reconciliar, vem entregar tua vida para Jesus. Camila, eu não vou fingir que não foi comigo não, é comigo que Deus está falando desde o início. Sai do teu lugar e vem aí agora, vem. Me ajude aí, Felipe, só para dar tempo do peixe chegar, porque eu estou sentindo que hoje o barco quase vai a pique. Vem que nós vamos orar por você. Na internet, na rede, já temos 60 decisões para Jesus.